E cá estamos nós para falar mais um pouquinho sobre a injustamente temida recursão. A gente já usou recursão para calcular o fatorial de um número, para calcular a soma dos elementos de uma lista e para calcular um determinado elemento da sequência de Fibonacci. A recursão é muito simples de ser entendida quando a gente pensa simplesmente na fórmula matemática, como na fórmula do fatorial aqui do lado. Mas é compreensível que a gente se perca tentando imaginar o que o computador está fazendo lá dentro para resolver o problema da recursão. O que o computador faz? Existe um espaço na memória onde o seu programa é alocado quando ele é executado. Lembra quando a gente falou de memória? O seu programa está no disco rígido, está no seu HD, e ele é carregado para a memória RAM na hora da execução. Então o sistema operacional vai alocar um espaço na memória para o seu programa ocupar enquanto ele estiver sendo executado. Vamos pensar que lá no finalzinho da memória que foi destinada para o seu programa, o sistema operacional emule uma pilha. O que é uma pilha? A gente tem uma pilha de livros aqui. Se eu tiro um livro daqui de cima, eu desempilhei esse livro. Se eu colocar mais um livro, ele vai ser empilhado aqui em cima. E se eu quiser tirar um livro da pilha, qual livro eu vou tirar? Eu não deveria chegar e tentar puxar o livro que está por baixo. Pode ser que toda a pilha caia, pode ser que toda a pilha desmorone. Então, numa pilha, a última informação que foi colocada vai ser sempre a primeira informação a ser retirada. E a primeira informação que foi colocada na pilha vai ser sempre a última a sair, vai ser a última a ser desempilhada. Então, o sistema operacional vai simular ali no finalzinho da memória uma pilha. Na função fatorial, por exemplo, a gente só tem a variável n. É simples. Então, vamos imaginar que a variável n foi criada lá no finalzinho da pilha. Vamos supor que n é igual a 4. Eu quero calcular o fatorial do número 4. E aí eu cheguei num momento que eu preciso calcular quanto que é 4 vezes o fatorial de 3. Eu não sei quanto que é o fatorial de 4 vezes 3. O sistema operacional vai fazer algo semelhante aqui. Imagina que o seu programa está todo ali na memória. Cada instrução do seu programa vai ocupar um determinado espaço da memória. E a linha onde eu tenho essa instrução para ser realizada, que é n vezes o fatorial de 3, ocupa uma posição na memória. O seu programa ele sempre vai sendo executado na ordem que as instruções aparecem, a não ser que haja um loop, ou um condicional, ou uma chamada de função. Porque aí o que vai acontecer? O seu código que seria executado em sequência vai passar a ser desviado para um outro código. É o que vai acontecer aqui. O nosso código vai ser desviado para o início da função fatorial de novo. Toda a função fatorial está ali sequencialmente na memória. Existe o início da função, existe a definição da variável n, existe aquele condicional que verifica se o n é maior que zero, se o n não é maior que zero, para decidir o que vai ser feito. Então ele vai executando passo a passo. No momento que ele encontrar a chamada do FAT de 3, isso estava ocorrendo em uma determinada posição de memória. É como se o sistema operacional pegasse qual é aquela posição da memória onde o programa foi pausado e jogasse essa posição lá na pilha. Ele vai empilhar a posição de memória onde eu parei, onde eu preciso voltar daqui a pouco para que ele não se perca. E aí ele para o que está fazendo e vai ser desviado para a nova chamada de função, que no caso é a própria função fatorial. E aí ele vai entrar na função fatorial de novo, só que agora n é igual a 3, porque eu quero calcular o fatorial de 3. Então agora ele vai lá e empilha n igual a 3. E aí vai ter uma hora que ele vai precisar calcular FAT de 2. Ele vai empilhar de novo o endereço de retorno, ou seja, para qual parte do código o programa vai ter que retornar quando esse subprobleminha que for FAT de 2 for resolvido. Então, empilha de novo o endereço de memória para onde eu preciso retornar e entro para resolver o FAT de 2. Cheguei no FAT de 2, vou ter na pilha uma nova variável, que é a variável n igual a 2. Tenho que calcular FAT de 1. Para calcular FAT de 1, empilho de novo o endereço de retorno, vou calcular 1 fatorial. No 1 fatorial, vou ter n igual a 1 na pilha de novo, empilho o endereço de retorno e vou calcular 0 fatorial. Chegou no 0 fatorial, não tem mais chamada recursiva, porque 0 fatorial é o caso base. Qual é o retorno da função quando n é igual a 0? 1. Então vai ser retornado 1. Vai ser retornado 1 para onde? Para aquele endereço que tinha sido chamado. Então eu volto para aquele endereço que estava esperando o resultado de FAT de 0. E aí o que eu tinha que fazer lá? Eu tinha que fazer n vezes o resultado daquilo. O resultado é 1, acabei de voltar. E quanto que é n? Não lembro. Então ele vai lá e desempilha a variável que estava lá. Então eu desempilhei o n, que era o valor da variável que eu tinha naquele momento, vou multiplicar pelo 1, que foi o retorno da função, e aí esse resultado vai ser retornado
Para onde? Não lembro. Vou lá na pilha, desempilho o lugar que eu ia voltar. Eu vou desempilhar de novo para essa expressão, que é n vezes o fatorial de 1, só que agora quanto que vale n? 2, tirei da pilha. Então ele vai fazendo isso ao contrário e é por isso que ele não se perde. Mas você não precisa ter isso em mente, você só precisa saber que o computador se vira. Ele vai conseguir resolver a chamada recursiva das funções, vai fazer o cálculo para você, desde que você garanta que há um caso base e desde que você garanta que as chamadas recursivas estão se aproximando do caso base. Você só precisa garantir que o seu código vai acabar e vai convergir para o caso básico. Se isso acontecer, deixa que o sistema operacional se encarrega de resolver o problema para você. Às vezes você consegue resolver o seu problema só com recursão, às vezes você consegue resolver o seu problema só com uma iteração e às vezes você consegue os dois. Se você consegue os dois, por exemplo, o fatorial. No caso do fatorial, eu posso fazer um código iterativo, posso fazer um código recursivo. A gente ainda não vai fazer a análise da complexidade do algoritmo para ver qual deles é mais eficiente. Mas vamos pensar da seguinte forma. Se eu tenho um fatorial de 5 e tenho um algoritmo iterativo, eu vou fazer quantas multiplicações? Eu vou fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Eu tenho 5 multiplicações. Se eu tenho um fatorial recursivo, eu vou fazer 5 vezes o fatorial de 4. Empilhei, calculei o fatorial de 4, depois vou voltar. No fim das contas, eu também tenho só 5 multiplicações. Ali internamente, o sistema operacional fez alguma coisa para poder não se perder, mas também são 5 multiplicações. Olhando assim bem superficialmente, a complexidade dos algoritmos é a mesma, mas nem sempre isso acontece. No caso do Fibonacci, por exemplo, isso não vai acontecer. Se eu quiser calcular o Fibonacci iterativamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis, vamos supor que eu tenho x igual a 1 e y igual a 1. É o valor dos dois primeiros elementos da lista. E aí eu vou fazer um loop que vai de 3 até n. Por que de 3 até n? Porque eu só preciso calcular o Fibonacci de 3, de 4, de 5 em diante. O Fibonacci de 1, de 2 eu já tenho. Então eu vou fazer um loop de 3 até o n, que eu quero. O que eu vou fazer lá toda vez? Entrei no loop, crio uma nova variável que vai conter a soma dos dois. Faço com que o x receba o y e o y receba a soma. Então é como se eu tivesse duas setinhas que vão acompanhando os dois últimos elementos que eu fui fazendo. Então x primeiro é 1, y é 1. Depois quando eu entrar no loop, x mais y vai ser 2. Então o x, que é o penúltimo elemento, passa a ser o 1 e o y, que é o último elemento, passa a ser o 2. Voltei no loop, quanto que é 2 mais 1? 3. X passa a valer 2, penúltimo elemento calculado até agora, e y passa a valer 3, último elemento calculado até agora. E assim sucessivamente. Quantas vezes que eu vou calcular a soma desses elementos? É proporcional a n. Se eu tiver 100 números, vou fazer isso 98 vezes. É n menos 2. Por que menos 2? Porque para 1 e para 2 eu não chego a calcular a soma, eu já tenho a resposta direta. Então é basicamente isso a função iterativa. A função recursiva não. A função recursiva vai fazer o quê? Se eu quero calcular o centésimo elemento da sequência de Fibonacci, eu vou fazer a soma de Fib de 99 com Fib de 98. E para calcular o Fib de 99, eu vou ter que fazer Fib de 98 mais Fib de 97. Então aqui recursivamente eu vou calcular todo o Fib de 98, que inclui o próprio Fib de 97, que eu vou ter que fazer de novo aqui do lado. E quando eu terminar de calcular o Fib de 98, faço o Fib de 97, que na verdade eu já tinha perdido tempo calculando ali, mas ok, calculei a soma dos dois, com isso eu tenho o Fib de 99. Quando eu tiver o Fib de 99, eu vou somar com quem? Eu vou somar com o Fib de 98. Eu já tinha calculado o Fib de 98 e eu vou fazer isso tudo de novo. Nesse caso, o algoritmo recursivo é péssimo. Por quê? Porque ele está recalculando a mesma coisa várias vezes. Eu poderia fazer aquele algoritmo interativo que eu mostrei para vocês, ou eu poderia, por exemplo, criar uma lista que começa com dois elementos, o e 1. E aí eu faço um loop simplesmente pegando as duas últimas posições, somo, insiro no fim da lista. Pego as duas últimas de novo, somo, insiro no fim da lista. Vou fazendo isso várias vezes, no final eu pego o késimo elemento da sequência, o enésimo elemento da sequência. Depende se a sua variável é k ou se é n. O código é simples, assim como a função recursiva. A função recursiva em si ela é simples de ser entendida. O problema é que neste caso eu estou fazendo o mesmo cálculo várias vezes. E isso é perda de tempo. Nesse caso, não seria bom fazer uma implementação recursiva. Mas por que eu mostrei ela para vocês? Porque é o caso mais clássico no qual a gente tem dois casos bases.
Não pense que só por ter 2 ou 3 casos básicos ela é ruim, assim como o Fibonacci. O Fibonacci é ruim por causa dessa característica de ter que refazer a mesma conta várias vezes, ok? Mas nem sempre isso vai acontecer e às vezes mesmo acontecendo não tem para onde correr. Por quê? Porque você não consegue uma implementação iterativa que vá calcular a mesma coisa que você está fazendo. Dito isso, vamos fazer mais alguns exercícios agora para a gente fixar a recursão na cabeça. Só que tenha em mente que pode ser que o exercício não seja tão eficiente como a função iterativa. Tudo bem, a gente está praticando, a gente só quer ver como é que seria. Vai ter uma hora que a gente vai chegar em algoritmos mais complexos que precisam da recursão. Para a gente fazer esse algoritmo, a gente precisa ter praticado com exercícios mais simples, nos quais a recursão não era tão necessária, mas pelo menos a gente pratica e aprende a enxergar como se resolve um problema de forma recursiva. Vamos lá?